Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos a todos os calouros e veteranos que também, porventura, estiverem assistindo aqui a gente na aula inaugural do primeiro semestre de 2021 da licenciatura em História EAD. Meu nome é Thiago Krause, eu sou o coordenador do curso de História e eu estou acompanhado aqui pelo Gonçalo Gonçalves, vice-coordenador, que é também coordenador de disciplina de História Contemporânea 1 e foi coordenador antes de mim, do Vanderlei Vazeleste, que tá atuando como diretor da Escola de História, né, Vanderlei? Ainda não. Ainda não. Que estiver substituindo o Carla ainda. Vice-diretor da Escola de História e a Ana Paula Duque, do Centro Acadêmico. Nessa aula inaugural, a gente vai tentar falar pouco para deixar bastante espaço para as perguntas de vocês, porque no semestre passado a gente teve muitas perguntas dos alunos, então vamos deixar aberto, né? Deixar bastante tempo para tirar as dúvidas que vocês tiverem, né? Então, só apresentar rapidamente o curso, né? Para vocês terem uma ideia, né, de como é que o curso funciona, e depois a gente pode tirar dúvidas específicas ao longo do semestre. Então, o curso são 8 semestres, né? Vocês têm são 8 semestres para cursar, mas vocês têm até 12 para terminar, né? O curso tem disciplinas mais gerais, principalmente no primeiro período, disciplinas ligadas a outras ciências sociais, depois tem disciplinas específicas de história e disciplinas ligadas à pedagogia, né, que não são de responsabilidade do curso de história, porque esse é um curso de licenciatura, então as questões pedagógicas são absolutamente essenciais na formação de vocês. Vocês têm que ter um pouco de cuidado para não pegar muitas matérias, né? Nesse primeiro período, vocês vão pegar as matérias, no primeiro período vocês pegam as 5 matérias obrigatórias, né? Mas depois às vezes, os alunos acham que podem pegar muitas, mas tem que ter um pouquinho de cuidado para não exagerar, né, e acabar reprovando. Nas matérias, vocês vão ter acesso a elas através da plataforma, vocês vão ver os avisos das disciplinas, os avisos da coordenação, vocês devem entrar nelas a todo tempo, devem recorrer sempre aos mediadores para ter acesso às informações da plataforma, para acompanhar as disciplinas, para não ficarem perdidos nas avaliações. E nas suas disciplinas, vocês vão interagir com os coordenadores de disciplina, com os mediadores à distância e com os mediadores presenciais específicos de cada polo. Que, no caso, né, por causa da pandemia, os mediadores presenciais também estão tendo, né, que atuar à distância, né? Mas, enfim, essa é uma especificidade já entrando no terceiro período da pandemia que nós estamos vivendo, mas que a gente espera voltar em algum momento para o contexto normal, né? Vocês vão ter no curso 2 tipos de avaliações, na maioria das disciplinas. As avaliações à distância, as ADs, e as avaliações presenciais, que também não estão sendo presenciais agora, estão sendo as chamadas APX, também são à distância. As ADs costumam ser mais ligadas a trabalhos e as avaliações presenciais mais similares a provas, mas isso varia também, né, de acordo com cada disciplina, porque cada coordenador de disciplina, cada equipe, né, o coordenador com os mediadores tem plena autonomia para poder atuar. As disciplinas são muito diferenciadas, vocês vão trabalhar com tópicos muito distintos, de história antiga, a história contemporânea, a história da África, a ensino de história. Então, a relação da história com as ciências sociais, com história, sociologia, por exemplo. Então, vocês vão lidar com muitas temáticas diferentes. E isso é interessante, né? Vocês vão ter acesso a muitas abordagens, a muitas leituras, a muitas questões ao longo dos próximos anos. Mas para isso, a leitura é um elemento fundamental. O curso de História é um curso que exige muita leitura. Leitura não só dos materiais didáticos do curso, mas uma leitura também dos materiais didáticos que o CEDERJ escreveu e fornece para vocês, no caso apenas digitalmente, mas quando voltar, né, também presencialmente, também vão oferecer físico para vocês, né? Mas também outros textos que os professores indiquem, o que vocês mesmos procurem, livros, artigos acadêmicos,
Então, a leitura é o elemento mais fundamental da formação de vocês, como é também num curso presencial. Então, essa é uma coisa que vocês têm que se preparar e se programar para ler muito ao longo do curso. Outra dica importante é que vocês prestem atenção nas normas da Unirio, porque vocês não são alunos do CEDER. O CEDER é o consórcio, é a plataforma. Mas vocês são alunos da Unirio. Então, vocês têm que pensar e entender os formatos da Unirio. Uma coisa que eu esqueci de falar nas avaliações, mas que é importante, né, que está destacado nos cursos também, isso até é bom notar também. Na plataforma, vocês têm uma seção coordenação do curso de História, e que lá está tudo explicado, ou pelo menos muitas das principais questões estão explicadas nessa seção. Como funciona o curso, as regras, e uma das questões que está explicada lá e que é importante é o plágio. Você tem que ter bastante cuidado com o plágio, porque o plágio é algo que pode fazer com que vocês levem 0, se caso algum aluno ou algum colega copie integral ou parcialmente o trabalho de vocês, caso vocês copiem material de outra autoria sem dar o devido crédito. Então, vocês também têm que prestar atenção no plágio para evitar isso nos seus trabalhos. Mas isso está lá também, como quase tudo isso que a gente vai falar hoje, está lá nessa sessão da coordenação do curso de História, e que vocês podem ver na plataforma de vocês. Cada polo tem articuladores acadêmicos, que alguns deles devem até já estar aqui também no curso. E esses articuladores acadêmicos também vão ajudar a intermediar a relação com vocês. Esses articuladores acadêmicos, então, são essenciais para ajudar vocês a fazer o curso, a tirar dúvidas, a auxiliar contatos quando necessário com a coordenação ou com o professor, enfim, vocês podem recorrer a eles quando necessário também, além, claro, da própria coordenação, através do e-mail da secretaria, e ao CA, né, que a Ana Paula vai apresentar mais tarde. Então, a gente tem 5 articuladores acadêmicos, um para cada polo. A Ana Carla, de Duque de Caxias, a Carmen, de Miguel Pereira, o Rafael, de Resende, o Magno, de Piraí, e a Rosiane, de Cantagalo. Então, esses articuladores vão estar presentes na vida acadêmica de vocês, né, em cada um dos respectivos polos, ao longo dos próximos anos. Nesse primeiro período, vocês têm também... quais são as disciplinas que vocês têm para os calouros, né? Você tem História e Documento, com a professora Rebeca Gontijo. Vocês têm História e Sociologia, com a professora Mônica Green. Vocês têm História e Filosofia, né, que a gente está esperando a convocação da professora que foi aprovada nesse último processo seletivo, e que não depende de nós, né? Enfim, a gente está esperando os trâmites do consórcio para poder fazer essa convocação. A gente já fez o que é possível, estamos aguardando. E a gente tem também português instrumental e informática instrumental, que também são importantes, porque são 2 habilidades que vocês têm que desenvolver ao longo do curso todo. Então, assim, eu falei bem rápido, só para vocês terem um pouco de noção de como funciona o curso, né? Vários dos mediadores já estão se apresentando, né, aqui no chat, né? Enfim, vocês vão entrar em contato com eles nos próximos semestres, enfim. Então, por exemplo, eu já vi aqui o Vladimir, que é mediador acadêmico presencial de Piraí, a Natália, que é mediadora à distância de História da América 1. Você tem a Sônia Vieira, coordenadora de tutoria, que também é absolutamente essencial para o funcionamento do curso, né? Então, ela que lida com a parte de organização dos mediadores. Então, o que eu queria terminar dizendo, né, é dar as boas-vindas para vocês, dizer que o curso de ensino à distância, ele exige uma disciplina significativa, vocês têm que se organizar para ler, mas que o diploma e a formação de vocês é um diploma e uma formação tão bons quanto o presencial.
Só que a dinâmica do curso é um pouco diferente e exige um pouco mais de disciplina de vocês. Mas a gente está aqui, a gente tem muitas histórias de alunos bem-sucedidos que seguiram na docência ou na pós-graduação, e a gente tem certeza que muitos de vocês vão construir essas histórias também assim nos próximos semestres e anos. Então, como a gente combinou mais ou menos máximo 10 minutos para cada um e já estourei um pouco isso, eu vou passar agora para o Gonçalo, o vice-coordenador e coordenador vice-coordenador do curso e coordenador da disciplina História Contemporânea 1. Vai lá, Gonçalo. Obrigado, Tiago. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos calouros, dar as boas-vindas aos novos alunos do curso de História em modalidade EAD da Unirio. O meu nome é Gonçalo Gonçalves, eu sou neste momento vice-coordenador, fui coordenador antes do Tiago e sou o coordenador da disciplina de Contemporânea 1. Então, acredito que a maioria dos alunos que me está a ouvir só vai frequentar a minha disciplina lá mais para a frente. Já participei em outras aulas inaugurais quando se faziam no Polo. Esta é a minha segunda aula inaugural que nós fazemos nesta modalidade à distância também, a aula inaugural. E quando o Tiago pediu para vir, quando nós combinámos que eu viria aqui falar, que eu viria participar da sessão de hoje, estava a pensar o que é que eu posso dizer. Eu acho que esta é uma sessão muito boa para colocar perguntas, já vejo que já tem aqui alunos a colocarem perguntas, mas pensei um pouco o que é que eu posso dizer muito rapidamente para dar as boas-vindas aos novos alunos. E eu sou já, ainda antes de ter vindo para o Brasil, como devem perceber pelo meu sotaque esquisito, eu sou português, mas já antes de ter vindo para o Brasil, eu já era, e apesar de não lecionar diretamente em cursos à distância, eu já era um entusiasta do ensino à distância. E há duas coisas que sempre me causam estranheza e que eu sempre tento rebater e que eu queria trazer aqui um bocadinho para pensar que se calhar os alunos podem também colocar perguntas sobre isso. Uma é a ideia de que o EAD existe apenas porque é mais barato fazer cursos EAD do que ter cursos presenciais. E outra é a ideia de que o curso, algo que o Tiago já mencionou, é a ideia de que fazer um curso à distância é mais fácil. Então, ter um curso EAD porque é mais barato, fazer um curso à distância é mais fácil, estas são duas ideias que eu rebato completamente. O ensino à distância, e este é começar a falar do ser mais barato, que é uma ideia que está muito na moda. Quando o ensino à distância surge, o ensino público à distância surge na década de 60 do século XX, ele não surge porque era mais barato. Ele surge porque porque o Estado, o ensino público, queria chegar a mais gente do que conseguia chegar. Com o ensino à distância era possível chegar a pessoas que já estavam numa outra fase da vida, já estavam no mercado de trabalho e que não podiam frequentar a tempo inteiro um curso superior. Então, o curso à distância permite trazer para o ensino universitário pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que mesmo assim querem continuar a sua formação escolar com uma graduação, e permite também chegar a pessoas que, estando longe de instituições de ensino, não poderiam, por isso, frequentar cursos de graduação. Então, esta é uma ideia que eu gostaria, que eu gosto sempre de trazer, que o ensino à distância não existe porque é mais barato, ou pelo menos não deveria existir porque é mais barato. O ensino à distância existe porque assim conseguimos cumprir uma missão do ensino público, que é o de chegar ao maior número de pessoas possível. E o ensino à distância permite, assim, chegar a pessoas que, porque têm que trabalhar, não podem ir às aulas, não podem estar nas aulas presenciais
diariamente, tem que estudar a um outro ritmo, fazer disciplinas a um outro ritmo, e permite chegar a pessoas que, vivendo, no nosso caso, vivendo no interior do Estado, não poderiam chegar onde as universidades públicas, estou a pensar aqui nas universidades públicas, a Rural, a Federal, a Unirio, a estadual do Rio de Janeiro, não chegam a todos os cantos do Estado. E este ensino à distância permite chegar a essas pessoas. Então, algo que para os alunos que chegam, eu acho que é importante que eles percebam que não estão numa modalidade de ensino de segunda classe em relação ao ensino presencial, estão numa modalidade de ensino que é apenas diferente do ensino presencial, mas que é uma modalidade de ensino que existe para chegar a mais pessoas. Essa é uma ideia que eu acho muito importante de notar. A segunda ideia é do que, e o Tiago já pontuou isso, é a ideia que muitas vezes circula entre os alunos do ensino à distância ou do ensino presencial, de que fazer um curso à distância é mais fácil do que fazer presencial. Ora, eu acho essa ideia completamente errada. E como o Tiago disse, ou já deu a entender, fazer um curso à distância é mais difícil do que fazer um curso presencial. É mais difícil porque a pessoa estuda de forma mais isolada, mais individual, e por isso precisa de ter uma disciplina, uma autodisciplina no seu estudo, na organização do seu dia-a-dia, que é mais rigorosa, que torna mais difícil. Eu acredito que estejam aqui algumas pessoas já calores, a Ana Paula vai falar daqui a pouco. É difícil fazer as ADs, as APs que agora estão em modalidade à distância, mas que em período normal vocês têm que se deslocar ao polo para ir fazer a AP. É difícil todo esse estudo sem ter uma turma, sem ter aquele horário determinado para estar dentro da sala de aula. É difícil ter essa disciplina individual. Então, a minha mensagem aqui hoje é também uma mensagem de estímulo, de vos estimular a que vocês estão a começar um caminho que é difícil. Não é um caminho que se faça de forma leve. Eu vejo, enquanto fui coordenador, eu vi aqueles alunos que demoram um pouco mais tempo do que o normal, do que os 4 anos a fazer o curso, mas a minha mensagem aqui hoje é uma mensagem de perseverança, de que tenham perseverança. Ter um grau do ensino superior é um marco distintivo na sociedade. Ainda o é e vai continuar a ser, dar-vos acesso a lugares, a empregos que de outra forma vocês não teriam, e dar-vos acesso a um conjunto de competências, a um conjunto de saberes fundamentais para a vida em sociedade. Então, a minha segunda mensagem é, deixando claro que não é mais fácil fazer um curso à distância do que o é fazer de forma presencial, é até mais difícil, no sentido em que é preciso ter uma disciplina individual mais rigorosa do que o do aluno que faz o ensino presencial, mas que mesmo assim perseverem nesta caminhada que agora estão a iniciar. Ter um grau académico é algo de fundamental nos dias de hoje, e o conhecimento que vão adquirir nas disciplinas que o Tiago falou, e na minha disciplina também, em contemporânea 1, é um saber fundamental, um saber histórico, é um saber fundamental para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida enquanto cidadãos. Então, era
mensagens, o Tiago já estava aqui a passar, podes passar, que eu vou já terminar. Eram as 2 mensagens que eu queria passar para os novos alunos, dando mais uma vez as boas-vindas e esperando que daqui a 4 anos, se não for a 4, a 5, ou um pouquinho mais, que eu esteja lá, que eu possa estar convosco na vossa colação de grau, como temos, esperando que já não seja, apesar de eu até estar a gostar das colações de grau à distância, mas esperando que daqui a 4, 5 anos vos possa ver na Unirio a receberem o diploma de licenciados em História na Unirio. E era isso que eu tinha para dizer. Tiago. Obrigado, Gonçalo. E passo agora, então, a palavra para o Vanderlei Vazeleski, o professor de História, coordenador disciplina de História da América 2, para falar também um pouquinho com vocês. Vai lá, Vanderlei. Vanderlei, está sem áudio, tem que ligar seu microfone, peraí. Pronto, liguei seu microfone. Agora foi? Beleza. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação enorme para mim estar aqui falando para vocês. O Tiago, quando ele mandou e-mail para nós, eu me prontifiquei a falar, e claro, em condições normais, né? Quando a gente ia no polo presencial, faz tempo, a gente até saía de casa, né? Ia no bar tomar uma cerveja e tal, para quem curte cerveja, eu falaria para vocês algum tema relacionado à minha disciplina, eu falaria alguma coisa sobre História da América, né? O trabalho com vocês para século XIX, né? Abarcando América Latina e também Estados Unidos, né? Normalmente, minha pesquisa é toda voltada para século XX, vocês vão fazer minha disciplina no 4º período, mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês é um pouco seguindo a linha do que o Tiago e o Gonçalo disseram. Tenho que dar para vocês uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim: se alguém aí pensou que era mais fácil fazer à distância do que presencial, pensou bobagem. Por quê? No curso presencial, você tem aquela mala do professor na sala de aula, aquele chato, que por menos que você goste dele, você pode tirar dúvidas, você pode perguntar. Claro que a gente está aqui para atender vocês por e-mail, claro que a gente atende vocês na plataforma, né? Vocês têm um aparato, vocês têm os... Esse nome muda tanto. Na minha época, quando eu comecei, era tutor, né? Agora não é mais, né, Tiago? Agora, como é que chama? Antigamente... Mediador, isso. Não, que só isso muda toda hora. Né? O Brasil tem essa mania, a gente acha que se mudou o nome, realmente a gente acredita naquilo que uns místicos falam, que o nome é um mantra, né? A gente acha que mudou o nome, mudou tudo, mas tudo bem. Vocês vão ter os mediadores presenciais, os mediadores à distância, os coordenadores. Claro que a gente está aqui para atender vocês, mas o ritmo é diferente de você ter o professor, é diferente de você ter a turma, que os colegas estão ali do teu lado. No caso aqui, você vai ter que entrar na plataforma, entrar no grupo de Zap, comunicar, contactar. Então, se você pensou, quando se inscreveu, à distância, que você ia fazer à distância, porque ia ser mais fácil, lamento a notícia triste. A notícia boa que eu tenho como o Tiago já lembrou, a gente tem já gente formada aqui que está atuando. Esse ano mesmo, eu vou ter um rapaz que fez a EAD comigo, fez até a monografia, né, o TCC, e vai agora entrar no mestrado agora. Né, o Caio vai fazer o mestrado com a gente. Né? Então, isso aqui abre uma possibilidade muito grande para que vocês possam desenvolver as atividades de vocês, se formar, se capacitar como profissionais, tá? Ter a capacitação. Tem polos da gente que já tem como centros de pesquisa, né? Cantagalo tem, parece que Piraí também tem, né? Que você tem Cantagalo certamente, né? Tem um centro de pesquisa ligado, que o professor Keila, o professor Ricardo coordenam, né, que é uma região cafeeira do século XIX. Então, não tem problema, vocês são alunos da Unirio, vocês fazem parte da Unirio, só que é uma modalidade diferente.
Agora, vai exigir de vocês, sim, muita aplicação. Vocês vão ter que se dedicar bastante, tá? Vão cortar um dobrado nesse sentido, vão ter que se ler muito. Não é só ler aquilo que a gente passa para vocês, não é só aquilo que tem nas apostilas, mas procurar ler outras coisas também, porque hoje em dia, eu sei que com a pandemia, eu também não estou podendo ir à biblioteca, mas com a internet, você consegue fazer muita coisa. Então, tudo vai depender, em boa medida, daquilo que vocês se dediquem. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Todos nós que estamos aqui, isso não é uma fala, digamos assim, de admitida besta, mas todo mundo que está aqui fez graduação, mestrado, doutorado. Quando a gente faz as coisas, quando a gente passa um determinado texto, quando a gente expõe uma determinada matéria, não é uma coisa assim que brotou da cabeça da gente. A gente pesquisou, a gente estudou, a gente leu outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu ouvi, Tiago, isso foi até no presencial, um senhor que era meu aluno, ele disse assim: Vanderlei, mas o problema é que o curso de História, vocês falam assim, o bonzinho, o mauzinho, vocês falam muito das vítimas. Olha, aí que está o problema. A história, ela tem, claro, cada um aqui, cada professor vai expor o seu ponto de vista, vai ter, evidentemente, eu acho que vocês já sabem que não existe aquela neutralidade, como se a gente não tivesse no corpo físico, né? Como se a gente tivesse, tipo Platão, olhando lá do mundo das ideias, aqui para baixo e tal, e que a gente sabe a verdade. Claro que não é assim. Agora, a gente não faz da cabeça da gente, né? Que às vezes o sujeito... Já teve gente que... com um professor nosso de metodologia, aí o sujeito entra na plataforma e... Não, porque temos que seguir o mestre iluminado Olavo de Carvalho. Bom, aí você faz o seguinte, você entra lá no Coffee, o Olavo de Carvalho vai gostar muito, só tem um problema, você vai passar 5 anos dando sei lá quantos reais por mês para o Olavo de Carvalho para sustentar ele na Virgínia. E vai terminar lá acreditando que a Terra é plana. Então, assim, eu acho que nós oferecemos coisa melhor, né? Então, pode-se questionar aquilo que a gente expõe? Claro que pode. Deve, inclusive. Agora, sempre lembrando, quem está aqui são profissionais que têm que ser respeitados, né? Essa semana, um deputado precisou aprender que a gente não pode... caçar a liberdade de expressão do deputado. Não, gente. Não é isso. É que a pessoa não pode falar tudo o que quer do jeito que quer. Pode questionar, deve questionar. Mas lembrando, respeito. Todo profissional. Se você é pedreiro e alguém não gosta da construção que você está fazendo... Você vai querer que a pessoa te questione com respeito. Escuta, mas essa parede aqui não está sendo feita direito. Mas por que você não está? Por que você não está gostando? A pessoa chega, não, fica melhor aqui. Todo profissional, qualquer que seja a sua profissão, ele tem que ser respeitado. Nós também, né? Então, qualquer coisa que você queira questionar. E outra coisa, tem alguma dificuldade com o coordenador da tua disciplina? Questiona com ele primeiro. Não manda para a coordenação. Não manda lá para o Tiago ou para o Gonçalo. Primeiro questiona com o teu professor. Conversa com ele. Teu professor não morde, não. Manda um e-mail. Professor, olha, isso assim, não ficou legal. Essa nota aqui não está boa. Né? Conversa com o teu professor. Né? De adulto para adulto. E qualquer dificuldade... Não, o professor não respondeu e-mail... ou o professor me deu uma resposta meio atravessada, pode acontecer, a gente é de carne e osso, né? Aí sim, né? Mas você não sobrecarrega a coordenação. Então, eu sei que a fala aqui está parecendo uma fala, nossa senhora, baixou uma mistura de Fidel Castro com Pinochet por aqui, mas é que eu acho que a gente tem que
estabelecer determinado... Tem uma palavrinha que, nesse episódio do deputado, que me chamou muita atenção, tem uma palavrinha que não ficou... Ninguém tem coragem de usá-la. Limites, né? Nós temos nossos limites, né? Por exemplo, tenho o meu prazo para lançar as notas para vocês. Eu não posso furar. Né? Se o meu prazo é dia 25, vocês não vão concordar que eu lance dia 27 e tem que reclamar se eu não lançar no dia certo mesmo. Tá certo, porque é o meu dever aqui. Né? Então, muita dedicação, isso é fundamental para qualquer setor da vida. Se dediquem bastante e sejam certos que nós estamos aqui para atender vocês. Gostamos do que a gente está fazendo. É sábado à tarde, estamos aqui, e é isso mesmo, e respeitando os profissionais que estão aqui. Né? Respeito não quer dizer medo. Respeito quer dizer, eu entendo que o professor Vanderlei, o professor Tiago, o professor Gonçalo, a professora Mônica, todos que vamos trabalhar aqui com vocês, são profissionais que são preparados, que estão aqui para atender da melhor maneira, para trabalhar com a gente da melhor maneira. Tá? E qualquer coisa que precisarem, todos nós aqui estamos à disposição para apoiar, a gente só não vai fazer aquilo que não dependa da gente, porque, embora nós sejamos da Unirio, como me lembrou o professor Tiago, mas a gente vão existir coisas ao longo do curso que não vão depender da gente, vai depender do CEDERJ. Né? Aí, quando não depender da gente, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar e vai dizer para vocês, gente, olha, isso aqui, infelizmente, nós não podemos fazer porque não depende de nós. Está dependendo do CEDERJ. Tá certo? Então, muito obrigado, é um prazer estar com vocês e qualquer coisa a gente está à vossa disposição. Prontinho. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Agora, passar a palavra para a Ana Paula e depois a gente vai começar já respondendo as perguntas de vocês. Vai lá, Ana Paula. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professores, coordenadores, diretores de polo e bem-vindos, colegas calouros, ao curso de História. Eu sou a Paula, já estou no 6º período de História, para comprovar que é possível a gente terminar uma faculdade EAD e, sim, dentro do prazo previsto. E gostaria de dizer a vocês, em primeiro lugar, né, que quando a gente fala de EAD, a gente pensa num curso, às vezes, muito solitário. Solitário só se a gente quiser. Existe muita solidariedade entre os grupos, com os professores, com os tutores, mediadores. Claro que dentro de certos limites, como o professor Vanderlei bem colocou, porque nós não estamos numa sala presencial, nós temos, né, a plataforma, mas ela não impede a nossa comunicação, às vezes deixa um pouquinho truncada, às vezes deixa um pouco mais difícil, mas é só a gente procurar conhecer a plataforma, conhecer os meios que a gente tem para se comunicar, que esse estudo pode ser muito mais proveitoso. A primeira coisa que eu tenho a falar a vocês, né, já foi lembrado aqui, estudar no EAD precisa de disciplina e precisa de conhecimento. A carga de leitura é muito grande. Não se faz um historiador sem leitura. Então, assim, em primeiro lugar, leiam tudo. Tem uma aba na nossa plataforma que fala sobre a coordenação da Escola de História, do curso de História, da coordenação das disciplinas pedagógicas. Leiam, a grande maioria das dúvidas que a gente tem estão ali. Eu aprendi muito com essa leitura. E é necessário que a gente tenha esse hábito de ler e interpretar sempre. É uma coisa que é primordial para um curso EAD, e em especial no curso de História. A segunda coisa que eu queria falar é que nós temos aí os nossos grupos de apoio, nossos grupos de contato. Já fiz grupos para todos os polos e divulguei através de e-mail. Se alguém ainda não recebeu, a gente vai tentar entrar em contato com vocês, né? Podem pedir informação pelo e-mail que foi divulgado. Acho que o colega André, que é nosso diretor acadêmico no centro acadêmico, ele está colocando aí no chat, eu não estou acompanhando neste momento. Tem as redes sociais. E procurem se comunicar, procurem compreender, procurem tirar dúvidas.
Dentro da plataforma, nós temos a sala de tutoria, nós temos e-mail dos professores, dos articuladores, dos mediadores. Então, é necessário que a gente sempre tenha esse contato e procure os canais. Vou dizer que não é muito fácil a gente saber a quem, às vezes, encaminhar uma demanda, porque como é um consórcio de universidades, nós temos, assim, a maioria das disciplinas, que são da base de História, ligadas à Unirio, algumas disciplinas da área pedagógica, que são dadas pela UERJ. Quando a gente trabalha no polo físico, que no momento, devido à pandemia, a gente não tem ido, se precisa de alguma coisa da localização física, da biblioteca, a gente tem que falar com o diretor de polo. Quando é alguma coisa referente ao curso, o contato mais próximo é o articulador, que o Tiago já citou o nome de todos eles aí, de todos os polos, dos 5 polos que a gente tem em curso sendo oferecido no momento. Então, e algumas coisas cabem apenas à Fundação CCERJ, nós não temos gerência, nenhum deles tem gerência. Um caso bem específico que eu vou citar, nós, no período da pandemia, ficamos sem o material impresso, e, pelo visto, não teremos direito a ele também nesse semestre. Apesar da gente já ter feito abaixo-assinado, solicitado através da representação estudantil de todos os cursos do CEDERJ, que é o Concentre, o representante vice-presidente, o Bruno, ele está sempre em contato com o Conselho Estratégico Acadêmico da Fundação CCERJ. Apesar de tudo que a gente tem feito, até o momento nós não viabilizamos uma solução para isso. Então, o material terá que ser baixado no site do canal CCERJ. A maioria dos professores já colocam na plataforma para facilitar para os alunos, então você vai encontrar esse material lá, bem como textos complementares a cada disciplina que estiver cursando. E, infelizmente, nesse momento de pandemia, realmente algumas coisas não ficam como a gente gostaria que acontecesse. Então, a gente tem que saber essas limitações, os limites de cada um, e aprender ao longo do curso a quem se dirigir para cada uma dessas demandas. Eu também faço um apelo para os colegas, né, que, além dos grupos já criados, estão com dificuldade em alguma matéria, alguma coisa, procurem os veteranos através dos grupos, formem grupos de estudos, façam leituras em conjunto. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? A pandemia nos ensinou forçadamente a usar as tecnologias, então a gente pode marcar reunião em conjunto, grupo de estudo, e desenvolver essa habilidade a mais, que era uma coisa que às vezes a gente não desenvolvia muito. Hoje a gente já está aprendendo a lidar melhor, as tecnologias foram mais bem desenvolvidas para isso, e a gente pode ter um alcance e um resultado muito melhor. Nosso curso está programado para ser feito em 4 anos, mas como no EAD, normalmente os alunos eles trabalham, tem outros afazeres também, fica um pouco difícil, às vezes, você completar nos 4 anos. Se der, né, você completa nos 4, pode programar para completar com 5 anos, mas é necessário que você aprenda também a olhar a sua grade e segui-la no máximo possível com aquela orientação. Por que eu digo isso? Eu vejo colegas que desistiram do curso porque fizeram a escolha de fazer as matérias que gostavam, que julgavam ser mais fáceis, logo de início. O final do curso ficou pesado, só tinha matéria de que ele não tinha muita afinidade. E aí acaba vindo uma desistência mesmo, né? Se você escolhe o caminho mais fácil de início e deixa só a parte ruim para o final, né, o que você considera ruim, fica difícil de trilhar. Outras vezes, você tem uma sequência também para que você possa compreender o desenvolvimento histórico, né? Então, você começa estudando antiga, medieval, moderna, contemporânea. Brasil e América caminham juntos porque são disciplinas afins, uma ajuda a entender a outra. Então, é necessário também que você procure levar, na medida do possível, a grade que está sendo indicada pelo curso, porque ela já foi pensada desse jeito, para facilitar a sua compreensão e o seu desenvolvimento ao longo do curso. Demais, vou esperar pelas perguntas de vocês e desejar a todos um excelente semestre de estudo. Obrigado, Ana Paula. Então, pessoal, acho que a gente pode começando a responder algumas questões, né? A Maiara, também do Centro Acadêmico, gentilmente está nos ajudando aqui, né? Separando algumas perguntas de vocês. Algumas coisas já foram faladas, né? Mas eu vou
eu vou responder algumas primeiras aqui e depois o pessoal também pode ir complementando, né? Como vocês foram achando. Então, por exemplo, o Maicon perguntou se não vai receber o material físico dos períodos passados, que não recebemos depois que a pandemia for superada. Isso é uma questão, né, como já foi dito aqui, que depende do CEDERJ, não depende do CEDERJ, do consórcio, e não da gente, né? A Ana Paula já falou, né, que tentaram fizeram abaixo-assinado, eu escrevi e-mail, ofício ao CEDERJ pedindo distribuição do material, e eu não sei como é que vai ficar isso. Eu acho que o correto seria que vocês recebessem agora, e se não agora, depois. Mas não depende da gente. Mas a gente certamente vai requisitar que vocês recebam o material das disciplinas já cursadas para vocês poderem consultar esse material fisicamente depois. O Eduardo perguntou sobre a isenção de disciplinas. As disciplinas pedagógicas que são oferecidas por instituições em relação à isenção são avaliadas por quem? Quem avalia a isenção das pedagógicas é a coordenação das pedagógicas, que em 4 polos é o ERJ e em 1 polo é rural, né, do curso de História. Mas o mecanismo de solicitar é o mesmo, só que só está podendo solicitar eletronicamente. O pedido de isenção presencial, que é quando você fez sem ser no CEDERJ, uma graduação sem ser no CEDERJ, não está podendo ser pedida até o fim da pandemia. Então, isso tá paralisado. Para o Bernardo, responderam já, eu vi que responderam no chat, mas disseram para ele, quem contata primeiro as dúvidas da aula? O articulador, o mediador, o professor? Não, você contata primeiro o mediador, porque é o mediador que ajuda a lidar com as questões de cada disciplina. O mediador, você tem o fórum da disciplina, enfim, na sala de tutoria, que ele vai ajudar vocês a tirar esse tipo de dúvida. Às vezes tem chat também, às vezes tem vídeo de tutoria, tem vários mecanismos para você ter contato com o mediador e poder tirar essas dúvidas. O Marcelo Goulart perguntou sobre o setor de diplomas. Você pode escrever, Marcelo, para a secretaria do curso, explicando melhor a sua demanda, que aí a gente vai ver como proceder, tá ok? Eu não sei, assim eu não sei exatamente qual a dificuldade você está tendo, então escreve para a secretaria, que aí na secretaria a gente vai tentar resolver. Sobre o estágio, a Tiffany perguntou, é necessário ir na unidade para solicitar o estágio? Não, o estágio você vai fazer a inscrição. E se você está tentando fazer a inscrição em estágio 4, que no momento não está podendo ser, que só está podendo ser feito por alguém que fez algum dos outros estágios presencialmente, aí você tem que escrever um e-mail para a coordenação pedagógica. Está explicado na plataforma, na plataforma também. O King of Games perguntou como posso pedir isenção de disciplina já cursada pelo CEDERJ. Aí o mecanismo é um mecanismo eletrônico, não sei exatamente como funciona, na verdade, mas você pede, se não me engano, pelo próprio Sistacad. Mas aí, se você não descobrir, você pode mandar um e-mail. E se você quiser ver esse período, manda um e-mail para a secretaria. Se você quer ver esse período, se não me engano, o prazo é até 20... Né? Acho que o prazo é até amanhã, se não me falha a memória, para pedido de isenção de disciplina. Então, enfim, pede e vamos ver se a gente consegue te atender a tempo. O Leandro Rodrigues perguntou, como é que a gente sabe o que vai estudar por data e se há vídeos? Cada disciplina está organizado lá, geralmente por aula ou por semana. Então, cada disciplina tem um cronograma específico que você vai ver na plataforma, na seção da disciplina específica que você está cursando. Sobre ter vídeos, isso depende do coordenador de disciplina. Cada coordenador faz isso de alguma forma. Quando retornar a isenção de disciplinas, aí você pede, quando retornar para o presencial, e você quiser pedir a isenção física de disciplinas, para disciplinas cursadas fora do CEDERJ, que o Eduardo perguntou, você vai no polo. O polo é que vai resolver isso. Tem uma pergunta sobre usar o material já usado por veteranos. Acho que isso aí a Ana Paula pode responder. Você quer responder essa, Ana Paula?
Posso responder sim, professor. O material dos veteranos, a gente pode tocar no grupo, se alguém te disponibilizar, e o Consente também disponibilizou uma lista dentro do Facebook, onde você pode trocar esse material. Eu confesso que, assim, não usei essa lista e muitos colegas relataram que tem sido um pouco complicado, mas vale a pena colocar seu nome lá. Nas redes sociais também, eles estão fazendo essa troca. Pode usar o site do Cadune no Facebook ou no Instagram, que já foram colocados aí. A gente tenta intermediar também essa troca de material. Com relação à isenção, professor, já vou colocar aqui, terminar a explicação, né, para fazer dentro do Sistacad, isenção de disciplinas que já foram cursadas no CEDERJ. É só clicar dentro do próprio Sistacad, tem lá para fazer o formulário, você já coloca quais são as disciplinas que você tem, isso já é verificado automaticamente, inclusive, se elas já forem aceitas, você pode puxar disciplinas de outros períodos, porque você é considerado como se já estivesse no segundo período, desde que você tenha eliminado algumas das disciplinas do primeiro período. Então, pode ser feito através do Sistacad, se não me engano, é até amanhã, sim, essa solicitação. O Iago perguntou sobre como funcionam as avaliações, que eu tinha explicado rapidamente, mas não custa explicar de novo. Então, a gente tem as ADs e as APs. Você tem a AD1, depois vem a AP1, a AD, avaliação à distância, a AP, avaliação presencial. E agora a avaliação presencial também é à distância, virou as APX. Então, você tem a AD1 primeiro, depois você tem a AP, e aí como é que é? Geralmente na AD, o professor determina o que é feito, o que você tem que ser feito, tem as instruções, e você tem um prazo para entregar o trabalho, que tudo feito por dentro da plataforma. Depois, você tem o AP, que pode ser uma prova ou algum tipo de trabalho também, que também vai ter uma data determinada. E você também entrega pela plataforma durante a APX durante a pandemia. Aí depois você tem de novo a AD2 e a APX2, e por último uma espécie de prova final, a APX3, né, para quem perdeu alguma das avaliações ou que perdeu alguma das avaliações ou não alcançou a nota para passar. O Márcio perguntou, a partir de quando as matérias estão disponíveis para estudo? As matérias já estão disponíveis para estudo na plataforma, né? A maioria dos professores já deve ter atualizado para esse semestre já as disciplinas. Então, vocês já podem acessar na plataforma a partir de hoje, né? A partir de hoje, que é o início do semestre letivo. A Tiffany perguntou... então, Gonçalo, vai lá. Acho que foi essa que você falou, né? Vai lá, Gonçalo. Só para não ficar o Tiago com o trabalho de responder a todas as perguntas. A Tiffany perguntou como ingressar em uma pesquisa académica, apenas presencial. Esta é uma pergunta que eu acho que costumam colocar sempre e é algo que nós devemos sempre falar. Para além, obviamente, de fazerem as disciplinas, vocês podem participar dos projetos de pesquisa dos professores. E eu acho que há duas maneiras de o fazer. Uma com pesquisa com bolsa e sem bolsa. Vocês podem ser voluntários de iniciação científica, que contam com, por exemplo, essas horas que vocês passam como voluntários de iniciação científica, vocês contam para as vossas atividades complementares. A Ana Paula, eu acho que é voluntária do projeto da professora Keila Greenberg. E aí, a forma de contactar é escrever um e-mail ao professor. Acho que não se preocupem, não tenham, não fiquem constrangidos. Vou escrever um e-mail ao professor, perguntar se posso participar da pesquisa dele ou não. Não, escrevam um e-mail a dizer que estão interessados, consultem os projetos de pesquisa dos professores do curso, mas também de todo o Departamento de História da Unirio. Não tem que ser necessariamente... Há professores do Departamento de História da Unirio que não dão aulas no EAD, mas escrevam para eles, se estiverem interessados na pesquisa deles, escrevam para eles, para participarem enquanto
agora não sei como é que é o nome, mas para participarem na iniciação, em atividades de iniciação científica dos professores, enquanto voluntários. E depois também há uma outra modalidade, que é terem acesso a bolsas de iniciação científica que existem na Unirio. Existem bolsas para os alunos em geral da Unirio, e os alunos do EAD podem também ter acesso a essas bolsas, concorrerem vai abrir agora até o edital para as bolsas de iniciação científica da Unirio, geral, para todos os cursos de modalidade presencial e EAD. E aí, mais uma vez, a escreverem aos professores, a dizer que estão interessados em fazer pesquisa com eles, se eles têm acesso a alguma bolsa. É difícil, porque muitos professores normalmente já têm os seus bolsistas, já têm alunos com quem vêm trabalhando, mas é sempre aquela coisa: escrevam, mostrem o vosso interesse. Quando um aluno sair, quando uma bolsa vagar, vocês pode ser que os próximos sejam vocês. E existem também algumas bolsas dedicadas especificamente aos alunos do curso EAD. No caso da Unirio, a maior parte dessas bolsas são de alunos que trabalham nos centros de pesquisa, como o Vanderlei falou, nos centros de pesquisa de Cantagalo, Piraí. Eu não sei se o de Cantagalo e Piraí, fundamentalmente. Cantagalo e Piraí. E aí, mais uma vez, é falar com os professores. Eu também já tenho uma bolsa, Daniel, uma bolsa para um aluno de EAD, a professora Susana também tem. Então, há sempre oportunidades de fazerem pesquisa, com os professores. Aqui, o conselho geral é sempre: olhem os currículos dos professores, vejam a área em que eles pesquisam, vejam o que é que vos interessa mais: história antiga, história moderna, história contemporânea, história do Brasil, história da América, história de Portugal também. E escrevam aos professores que trabalham na área que mais vos interessa. Só para complementar, né, por exemplo, assim, o Gonçalo, ele tem uma aluna, como ele falou, de bolsista com a bolsa de IC para questão científica pro EAD, né? Eu tive um aluno bolsista que tinha uma bolsa pela FAPERJ, então não era uma bolsa específica para EAD, ele concorreu como qualquer aluno do presencial pode concorrer, ele foi um bolsista, infelizmente a bolsa acabou, porque é um aluno excelente, certamente gostaria de ter continuado com ele. E eu tenho também um aluno voluntário agora que também está querendo trabalhar, enfim, e tal, e que eu cadastrei há pouco tempo como bolsista, como voluntário também, né, de iniciação científica, enfim. Então é isso, vocês correrem atrás e verem o que vocês acham interessante, ver o que pode, né, o que pode acontecer. Então, eu gostaria até de complementar, porque esse assunto me é muito caro, sabe, professor? Espera só um segundo, deixa a Ana Paula, depois lá você. Fala, Ana Paula. Eu comecei como bolsista, né, aliás, como voluntária, né, na iniciação científica como voluntária da professora Keila, mas hoje sou bolsista da professora Mariana Muazzi, e continuo nos dois grupos. Por quê? Porque, assim, quando você tem um interesse por um assunto e demonstra esse interesse, né, você busca conhecer mais, logicamente você se destaca, você passa a ter um outro entendimento, uma outra visão sobre isso. Uma ajuda também para procurar que tipo de pesquisa a universidade está fazendo é o portal de pesquisas. Você joga a sua palavra-chave lá, o assunto que você tem interesse, e vão aparecer, né, os projetos que estão em andamento ou até que já se encerraram, mas você fica sabendo quais professores trabalham com o quê. E com isso vocês podem escolher até melhor que área de pesquisa vocês podem utilizar. Hoje a gente tem vários alunos do EAD como bolsistas de alguns professores da Unirio, e cada um que consegue, eu vibro com isso, porque foi assim uma bola de neve, a gente foi falando com um, com o outro, todo mundo foi tomando conhecimento, participando cada vez mais dos editais para poder concorrer a essas bolsas, e a gente tem aí um número já grande de colegas que estão trabalhando nesse momento na pesquisa. Vanderlei, vai lá. Agora mesmo, eu acabei de ganhar uma bolsista da EAD
por uma outra modalidade, chama-se PRADIG, que é justamente para a pessoa poder, não é a iniciação científica, mas é um programa de acompanhamento que a Unirio abre seleções, né? Programa de acompanhamento de graduação, acho que significa, e, no caso, eu tenho meu projeto de pesquisa, né? Eu tenho o núcleo que eu registrei no CNPq, o Centro de Estudos Agroambientais da América Contemporânea, e a Maiara se inscreveu e ganhou a bolsa dela, se apresentou, né? Tá começando a trabalhar comigo no núcleo agora. Então, justamente, eu também gosto muito disso, porque é uma forma da gente cada vez mais incorporar a EAD, como você disse no começo, como parte do curso de História da Unirio. Não é uma coisa desconectada. Então, também tenho comigo. Por outra modalidade. Então só vamos passar as perguntas à frente, aproveitando então outra para o Gonçalo responder também. O Magno perguntou o seguinte, já que o Gonçalo está lidando com isso agora. As atividades acadêmicas complementares poderão ser enviadas por e-mail esse semestre também? Antes era eu quando era vice, agora é o Gonçalo. Gonçalo, você está sem microfone. Sim, eu tenho estado a avaliar sempre, ainda ontem avaliei as da Ana Paula, acho que foi ontem que a Ana Paula enviou, e sim, o curso está a funcionar como normalmente, a secretaria funciona normalmente. Os meus conselhos em termos de atividades complementares é que há... O que é que eu aconselho? Façam atividades de universidades ou de institutos públicos. Há uma série de lugares, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Legislativo do Senado, as atividades da Escola de História no YouTube, agora estão paradas, mas penso que vão voltar à quarentena com a Escola de História, todo o curso sobre escravidão da professora Keila, toda uma série, e há uma série de atividades à distância que hoje têm sido feitas e que vos dão certificado. Tudo isso podem fazer atividades gratuitas de instituições públicas. Então não é difícil preencher totalmente as horas complementares, e façam o quanto antes. Esse é algo que o Tiago já viu enquanto coordenador e que eu via também quando eu era coordenador, que é o do aluno que deixa as horas complementares para fazer já no finalzinho, já quando já quer colar grau, é que tem as atividades complementares todas para fazer, e aí depois fica difícil. Então o conselho é: vão fazendo atempadamente as horas complementares, para que não tenham problema lá no fim, quando já querem colar grau, ok? Obrigado, Gonçalo. Então, deixa eu ter mais algumas específicas. Enfim, né, o Renan perguntou: existem materiais extras na plataforma do curso? Tem um bom acervo nos polos? Os polos têm bibliotecas, né, mas que não estão acessíveis, né, no momento, e os professores muitas vezes oferecem materiais extras também, mas isso depende em cada disciplina específica, né? O Leonardo disse que não conseguiu acessar o portal ID Unirio. O portal ID Unirio continua sendo acessável pelos alunos, por vocês que são alunos da Unirio. Escreve com seus dados, Leonardo, para a secretaria, para que a gente possa tentar entender o que aconteceu. Fala, Ana Paula. Eu acho que ele é calouro, ou pelo menos no último período, e a gente está tendo um problema aí por causa desse descasamento do calendário acadêmico, né, com o ano civil. Então, a universidade hoje está cursando o semestre 2022, e aí só ao final desse semestre é que esses alunos vão ingressar na base do CIS, se não me engano é isso. Se for isso, sim. Eles só vão... Eu até escrevi para a Prograde, né, porque você tinha me perguntado, Ana Paula, né? Eu escrevi para a Prograde perguntando isso essa semana, e eles responderam isso, que só vão ser inseridos os alunos de 2002.2, ou seja, do semestre passado, quando a universidade estiver terminando 2002.2, que vai ser lá para maio, junho, acho que é final de maio, início de junho, uma coisa assim, que deve ser isso. O Vitor Hugo perguntou: é possível termos mediadores depois de um tempo? Só quando vocês se formarem, Vitor. Quando vocês se formarem, vocês podem fazer a seleção,
e nós temos vários ex-alunos atuando como mediadores, né? É ótimo isso, é maravilhoso, porque faz muito bem para o curso, porque são pessoas que já conhecem como o curso funciona e tal, mas ser mediador exige, é uma seleção pública que exige a graduação como nível mínimo para ser mediador presencial e o mestrado para ser mediador à distância. A Fernanda perguntou, né, se as provas estão marcadas no calendário acadêmico, vão acontecer nos polos ou à distância. Esse semestre continua tudo à distância. Ainda estão morrendo 1.000 pessoas por dia, não se volta nada ao presencial nesse semestre. Deixa eu ver o que mais. O Evandro perguntou sobre vontade de cursar disciplinas presencialmente. Isso é possível, existe sistema de mobilidade, né? Mas isso só vai poder ser presencial pós-pandemia. Fala, Gonçalo. Não, e é possível também agora. Por exemplo, eu estava agora a olhar sim, mas não é presencial. Pauta, já estou com alunos vocês podem fazer à distância, as atividades do presencial também estão à distância, mas vocês podem fazer, eu não sei exatamente agora como é que a Secretaria pode informar, mas continua a haver mobilidade agora. Eu estava a olhar para a minha pauta e tenho alunos do EAD nas minhas turmas do presencial. Sim, você tem vários alunos fazendo isso. Mas é isso, ele falou presencialmente, acho que a gente devia ter a experiência de ir para a universidade, enfim, né? E é isso aí, a gente não sabe quando vai ser, né? Enfim, a gente já está, assim, eu acho difícil que a gente volte presencialmente, considerando como está o ritmo de vacinação e da pandemia esse ano. Mas vamos ver, né? Vai que acontece um milagre, né? E no segundo semestre a gente volta, mas acho difícil. O Rodrigo perguntou sobre o mercado de trabalho e problemas de empregabilidade decorrentes da pandemia, né? Enfim, qual é fundamentalmente o mercado de trabalho para professores, né? Para os graduados no curso, né? É fundamentalmente como professores e, às vezes, alguma atividade em arquivos, que geralmente depende de concurso público, né? Alguns concursos ainda estão acontecendo. Acho que amanhã tem concurso para Teresópolis, por exemplo. Então, as pessoas estão fazendo esse concurso, né, para Teresópolis, enfim. Mas, certamente, como para o Brasil inteiro, né, isso dificulta, né? Você tem escolas que fecharam, escolas particulares, né, que fecharam, muitos concursos que foram adiados, escolas que estão diminuindo de tamanho, porque você está tendo muitas pessoas abandonando, né, tirando os filhos da escola particular e indo para a escola pública. Então, é um momento crítico para o país inteiro, né? O desemprego observável nas pesquisas da PNAD e do IBGE está em torno de 15%, 16%. Se você contar as pessoas, né, em desalento, que não estão procurando emprego, mas que querem precisar de emprego, já passou de 20%. Então, essa é uma das situações mais críticas que o país já viveu, né? Enfim. Então, como todos nós sabemos, por experiência própria, né? Alguém de nós já passou por uma situação dessas, né? Enfim, nunca, né? A não ser que alguém aqui tenha 110 anos e tenha vivido como quando criança a pandemia da gripe espanhola, né? Enfim, então é muito ruim, é uma situação muito ruim, mas a esperança é que nos próximos anos ela melhore, né? Enfim, os concursos represários vão ter que abrir em algum momento, né? As escolas vão voltar a atender, vão voltar a contratar, né? Então a gente espera que nos próximos anos a situação melhore. Sobre iniciação científica, geralmente é terceiro período. A bolsa específica do EAD é segundo período, mas as bolsas normais, presencial, são terceiro período. Não pergunte por que a diferença de período para fazer iniciação científica, né? O Wesley perguntou se ele pode visitar o Centro de História em Cantagalo, né? Mesmo sendo aluno de Piraí. Pode, com certeza. Você será muito bem-vindo. Só que agora, né, não dá para visitar lugar nenhum, né? Infelizmente. Mas, enfim, mas imagino que as pessoas ficariam muito felizes de receber alunos, inclusive, de outros polos. O Rodrigo perguntou sobre um mandato judicial para pedir uma medida judicial para pedir a entrega do material didático. Bem, a gente, na coordenação, está fazendo só a via administrativa. Agora, se os alunos quiserem seguir por esses outros caminhos, aí não é com a gente, né? O David perguntou por que algumas disciplinas optativas não estão sendo ofertadas. Porque a gente não tem professor, não tem coordenador de disciplina oferecendo essas disciplinas.
Eu vi alguém que tinha dito também, que falou que seminário de pesquisa em ensino de História 2 não tinha sido atualizado. Não foi atualizado porque ainda não tem professor, como eu avisei lá. A gente está esperando a convocação do professor, que daí não depende, uma dessas coisas, como materialidade, que não depende da gente, depende do CEDERJ. E então a gente está esperando isso andar. Disciplinas cursadas na pós podem ser utilizadas para isenção de disciplinas? Acho que não, enfim. Eu também acho que não, Tiago. Eu também acho que não é muitas vezes não é tanto pelo conteúdo, é muito pela equivalência do número de horas. Porque a gente não consegue lançar no sistema uma coisa como equivalente a outra, porque você tem que ter um número de horas igual, enfim, e tal. Então acho difícil. A Vera perguntou, essas atividades devem ser enviadas para a coordenação? Acho que ela deve estar falando... Fala. Eu posso responder, Tiago. As atividades complementares, sim, vocês enviam para a secretaria, enviam um e-mail, tem um formulário para vocês preencherem, enviam com o certificado. Houve uma pergunta também no outro dia de um aluno que existe uma tabela de tipos de atividades, quem dá aulas em colégio, há um X número de horas que pode entrar com atividades como dar aulas, cursos, como eu estava a falar aqui, cursos como os oferecidos, por exemplo, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e também para quem já publicou um artigo científico ou um artigo de opinião em jornal. Um aluno perguntou como é que, já que não tem certificado da publicação que fez, aí enviam a publicação. Não precisam por exemplo, para quem já publicou um livro, não precisa de enviar o livro, envia a capa e a folha de rosto. Mas tudo isso é enviado para a secretaria, existe um formulário específico e vocês enviam o formulário preenchido com os certificados junto, e depois a secretaria envia para mim e eu avalio essas horas. Tiago. Professor Gonçalo, posso aproveitar e perguntar sobre a TC também? No caso, então, quem está fazendo um outro curso, uma pós-graduação, que esteja afim, ela pode entrar como hora ATC também, essas disciplinas? Não é... Era o Tiago que fazia antes, eu por acaso ainda não me apareceu como nenhum pedido assim, mas eu acredito que sim. Isto é, alguém que está a fazer uma atividade num curso de pós-graduação, se quer pedir enquanto atividade complementar ali, eu acho que sim. Mas, Tiago, diz-me se tivesse algum caso. Não tive nenhum caso, não, mas acho que sim. Eu também não, mas... Teve alunos que me perguntaram e eu não soube responder. Lembrei agora a respeito disso. E com relação ao formulário também, a tabela, tem na plataforma, mas eu vou disponibilizar nos grupos para poder facilitar para todos vocês. Então, deixa eu ver aqui qual a próxima pergunta, né? O Leandro perguntou sobre filosofia, vi que as aulas estão lá, mas não tem cronograma. A gente pode cursar a disciplina sem coordenador? Não pode. A gente, na prática, tem que esperar a convocação do coordenador, mesmo porque ele pode mudar as aulas, ele pode mudar o material, ele vai mudar, provavelmente, ela, né? No caso, a professora que está esperando para ser convocada, então não pode. Então, tudo depende da convocação. Você tem que ficar em aguardo essa convocação do CEDERJ. O Rafael perguntou sobre o estágio, né? Em que momento do curso começa o estágio obrigatório? Deixa eu abrir aqui a matriz rapidinho do curso para falar para vocês, né? O estágio supervisionado começa a partir do 5º período, ok? E aí, a partir do 5º período, vocês têm que se inscrever em estágio supervisionado. Então, já que você é calouro, Rafael, ainda falta 2 anos, né? Em 2023, você, a princípio, começa a fazer estágio. Tem mais alguma pergunta que eu não respondi? Não, só aqui a da Amanda, que também estava a pergunta, que era a pergunta que a Ana Paula fez, que é usar atividades de pós para as horas complementares. Pode, para as atividades complementares. Pode. Então, não sei, assim, vocês têm mais algum comentário? Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Tiago, Fala, Wanderlei.
Não só, já que se falou tanto aqui em atividades complementares, deixa eu já avisar de uma boa que eles podem fazer. Entre 5 e 9 de abril, a partir de 5 e 6, a partir da Universidade do Chile, né? Da Universidade de Santiago do Chile. E 7, 8, 9 de abril, a partir da Universidade Federal Fluminense, vai ter o colóquio de História Agrária e o Encontro de Estudos Agrários. Vai ser disponibilizado a partir do canal do YouTube. Eu vou mandar depois, quando estiver mais perto, lógico, eu divulgo o link para o pessoal da EAD. Vocês já podem assistir já, no primeiro período, já colhem umas horas de atividades complementares, já podem participar e vai ter uns certificados também. Encontro internacional, já é um começo para vocês. E também de ver as pesquisas de história agrária, não só no Brasil, mas nos países vizinhos. Só vai ter que ter um pouquinho de paciência com o espanhol, né? Mais paciência. Chegaram mais algumas perguntas aqui, né? O Bernardo perguntou, tem algum documento com essa tabela de horas complementares, enfim. E aí esse documento está na seção da plataforma Coordenação do Curso de História, e aí tem uma seção sobre as ATC. E aí está tudo explicado, tem os documentos, tem o formulário, está tudo isso lá na plataforma sobre o curso de História. E ele perguntou sobre a matriz do curso também. A matriz do curso, eu estou procurando aqui em qual seção ela está também, né? Acho que ela está na seção manual do curso, se não me engano. Aí tem essa matriz do curso. Tem um guia do curso, está nessa seção na coordenação do curso de História, manual do curso. E lá vocês vão encontrar a guia do curso de História 2016-1. E aí vocês encontram. Deixa eu ver o que mais. O Luiz Carlos perguntou, o calouro pode se inscrever em disciplina optativa? Não, o calouro só faz disciplinas na grade do primeiro período. Vocês só vão se inscrever em disciplinas no período, a partir do segundo período. Aí tem mais uma pergunta sobre atividades complementares, Gonçalo. Os certificados de atividades complementares devem ser enviados por semestre? Podem ser enviados assim que adquiridos? Acho que quando se estava a fazer presencialmente, não era eu que fazia na altura, só se enviavam mesmo já no fim. Vocês iam juntando todos os certificados e depois enviavam os certificados já quando iam colar grau. Agora acho que tem estado a enviar com mais frequência. Eu acho que devem evitar enviar um a um. Isso gera bem, para vocês que têm que estar a preencher um formulário e para nós que temos que estar a avaliar um a um, torna-te complicado. Eu acho que juntando no final de um semestre, no final de 2 semestres, ou no momento em que tem já um volume de certificados com um volume significativo de certificados, mandem. Mas não vale a pena estar a enviar um a um. Isso dá trabalho para vocês e para nós, e para a Secretaria e para mim, para estar a avaliar. Mais uma, Gonçalo, para você. E palestras... Isso. O David pergunta, e palestras realizadas em órgãos públicos podem ser contabilizadas como ATCs? Depende dos órgãos públicos e depende também... Reparem, são atividades complementares do vosso curso de História. Isto é, tem que estar, de alguma forma, dentro do universo da História e da Educação. Se vocês forem contadores, numa atividade, uma palestra sobre contabilidade pública, não entra muito em conta como atividade complementar num curso de História. Então tem que ter alguma relação. Mas podem contar, desde que tenham um certificado, em que digam o número de horas que essa atividade teve. É esse tipo de atividades complementares que vocês devem enviar. Gonçalo, não sei se você sabe responder essa melhor do que eu. Enfim, como é que funciona o estágio? Porque o estágio não é da nossa, não é da nossa, né? Fica com 4, são da UERJ e uma com a Rural. Então, os estágios é isso. Os estágios não são responsabilidade nossa, é uma responsabilidade
da UERJ ou da Rural. Sinceramente, agora, com a questão da pandemia, com a questão de... cada estágio tem umas regras muito próprias em função da pandemia. Então, o meu conselho é, no estágio em que vocês estão matriculados, olhem bem para a plataforma, tenham lá todas as regras estipuladas, e vejam isso com muita atenção. Se tiverem dúvidas, coloquem aos mediadores. Agora, sinceramente, no cenário atual, eu não sei, porque as regras agora até do estágio 1 são diferentes do estágio 4, então vejam caso a caso o estágio em questão e as regras específicas de cada um, sendo que, e volto a frisar, se tiverem dúvidas, coloquem aos mediadores. Não há forma mais fácil de responder às vossas dúvidas que é colocarem aos mediadores de cada disciplina, nesse caso dos estágios. Tiago. Obrigado, Gonçalo. Sobre o Bruno, também ligaram um pouco a isso, o Bruno perguntou: professor, se seminário 2 e estágio 4 não forem oferecidos no segundo semestre, como vai ficar a situação dos alunos que dependem só das duas matérias para formar? Bem, seminário, na verdade, a gente espera que ela seja oferecida esse período. A gente teve seleção, ela já não foi oferecida semestre passado, a gente fez seleção, tem coordenador aprovado, e aí depende do CEDERJ convocar. Não depende da gente. Enfim, a gente já enfatizou bastante sobre isso. Sobre o estágio 4, é uma questão que normalmente não depende da gente, foi uma decisão das coordenações pedagógicas. Não é que ela não está sendo oferecida, é que só pode cursar quem cursou pelo menos um dos estágios anteriores presencialmente. Então, é só assim, porque a ideia da coordenação pedagógica, normalmente não é a nossa, a ideia da coordenação pedagógica é que você não pode se formar sem ter feito pelo menos um estágio presencialmente. Então você vai, que as pessoas têm que fazer essa demanda para a coordenação de pedagógica, está explicado na plataforma como é que se faz, e quando as pessoas estão escrevendo para a coordenação, para a secretaria está explicando também. E aí isso vai ser, vocês têm que fazer a demanda para eles, explicando a situação, para eles responderem para vocês o que é possível, o que não é, se dá para fazer ou não, mas isso não depende isso não depende da gente, na verdade. A Ana Paula queria complementar sobre o estágio. Pode falar, Ana Paula. A respeito dos estágios, né? O estágio 1 a gente vai trabalhar basicamente com livro didático, análise de um livro didático e leitura de textos. Então, ele tem sido feito de forma online sem problema algum. No segundo estágio, a gente já trata mais das questões de planejamento e administrativas. E o terceiro e o quarto estágio é que você vai ter realmente uma participação em sala de aula, no estágio 3, com o auxílio do professor, no estágio 4, tomando mais à frente de uma turma. E nessa questão do estágio 4, quem cursou estágio 1 presencialmente, não adianta, teria que ter cursado ou o 2 ou o 3 presencialmente para poder estar habilitado a fazer o estágio 4 nesse momento. É uma coisa até que a gente está pensando através da representação do Concentre, verificar se os colegas que já trabalham como professores, mas em outras áreas, podem também flexibilizar e conseguir fazer o estágio 4, mas isso é uma demanda que a gente ainda vai discutir. No momento que a gente tem é que quem não fez o estágio 3 ou estágio 2 presencialmente não poderá fazer o estágio 4. O estágio 1 não conta para isso. Então, o Gerson perguntou: tenho 2 disciplinas de primeiro período isentos por conclusão de outro curso no CEDERJ, como posso puxar disciplinas dos outros períodos posteriores, já que a grade dos calouros é fechada? Não pode, exatamente porque a grade é fechada. Enfim, então não tem como fazer, né? Enfim, são as limitações do sistema mesmo lá. Gonçalo, você quer complementar? Guardar a energia para o próximo semestre. Agora faz só as disciplinas que faltam, no próximo faz mais. O Evandro perguntou, né? E acho que isso aí o Vanderlei pode até responder, enfim. Partindo da experiência de vocês, qual o caminho para uma formação mais completa? Curso de extensão, pesquisa, qual o caminho que vocês recomendam, né, para os alunos se formarem, seguirem, né, nessa trajetória deles?
Olha, eu entendo que a pesquisa, ela sempre que possível, para mim, pelo menos foi essa a minha experiência. Eu fiz curso de extensão no meu tempo de graduação. Lembro que eu fiz um enorme no CPDOC lá, nossa, a filhota estava com meses de vida quando eu fiz esse curso de CPDOC, né? 20 e tantos anos atrás. Então, mas se você puder aliar não apenas o ensino, mas se conectar num projeto de pesquisa, né? E seguir naquilo é um caminho muito importante, porque você não fica preso apenas à disciplina, você abre seus horizontes para outras leituras, né? E os cursos podem ser também um bom complemento, mas eu focaria na pesquisa, tá? Até para as possibilidades que a gente tem, né? Da iniciação científica, essa coisa toda que a gente já citou aqui, né? Seria isso que eu indicaria. Pelo menos essa é a minha experiência, né? É sempre difícil, né, a gente dizer exatamente, que também depende do interesse, da especialidade de cada um, né? Gonçalo, você quer complementar? Depende dos que cursos de extensão estamos a fazer, estamos a falar, quais os vossos interesses, mas eu também concordo com o Vanderlei. Tudo que implique meter as mãos na massa, e aí no caso da pesquisa implica esse pesquisar com fontes, uma discussão mais próxima com o orientador de textos, por exemplo. Tudo isso é óbvio que vai dar uma formação muito mais aprofundada. Em teoria é isso. Agora, às vezes na prática não pode ser assim, não é assim tanto. Eu acho que se puder fazer os dois, é o melhor. Tem mais uma pergunta. Gonçalo, então continua, tem mais uma pergunta sobre atividade. Sobre a terceira. Eu vi a Ana Paula, não é Ana Paula, Ana Priscila, perguntava se atividades for apenas sobre educação serve. Sim, tudo que tem a ver com educação, por exemplo. Tenho recebido muitas pessoas que fizeram cursos de extensão sobre planejamento em sala de aula ou gestão escolar. Sim, tudo isso está dentro da formação que vocês estão a adquirir aqui. Então, isso é óbvio que pode contar como atividades complementares. Deixa eu ver. A Ana Paula falou que tem mais uma pergunta sobre estágio. Né? Só pode ser na cidade do polo onde estuda. Fala então, Ana Paula. Não, o CEDERJ ele tem convênio com a Secretaria Estadual de Educação. Então, praticamente todas as escolas estaduais estão aptas a oferecer convênio. Aí vai ter que ver se na cidade tem no segundo segmento do fundamental, no ensino médio, para poder fazer esse estágio. Mas, via de regra, todas as escolas estaduais estão com um convênio assinado com o CEDERJ. Então, pode fazer numa cidade diferente do seu curso, sim. E só complementando, Ana Paula, mas isso também acaba por funcionar mais quando as coisas voltarem ao normal, com os municípios também há muitos, estou-me a lembrar do caso no município do Rio tem convênio, Nova Iguaçu eu acho que também, vários convênios, só há uma questão que como nós temos, não muitos, mas temos um número até considerável de alunos que estão fora do estado do Rio de Janeiro, é aquela coisa que só podem fazer estágio em escolas dentro do estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante dizer, porque há, por exemplo, o nosso polo de Cantagal ou de Rezende estão na fronteira com outros estados e nós já tivemos problemas de alunos que quiseram fazer estágio houve uma altura em que isso era permitido fazer estágio noutros estados e isso não pode ser, não é por uma questão, a questão principal é a questão do seguro. O seguro que a Unirio faz para os alunos que estão a fazer estágio só tem validade dentro do estado do Rio de Janeiro, não tem validade noutros estados. Então, tem que ser mesmo dentro do estado. Tiago. Obrigado, Gonçalo. Estava respondendo aqui que tinham pedido o meu e-mail, né? Mas, enfim, então estava respondendo aqui isso. E acho que é mais ou menos isso. Enfim, não sei se tem mais alguma dúvida. Acho que a gente pode ir para o encerramento, né? Gonçalo, Vanderlei, Gonçalo, você quer falar alguma coisa? Vanderlei, Ana Paula, vocês querem encerrar para depois eu terminar? Não, eu só reforçaria para vocês que estão começando hoje o desejo de que vocês se dediquem bastante, estudem bastante,
cortem esse dobrado, e como disse bem o Gonçalo, daqui a 4, 5 anos, quando a pandemia já puder ser história do tempo presente, a gente poder estar juntos na colação de grau de vocês. Obrigado, Vanderlei. Gonçalo, você está com o áudio desligado. Mais uma vez, isso mesmo, Vanderlei. Mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, incitá-los a iniciarem este percurso e a concluírem este percurso, a lerem muito. Acho que isso eu não disse, mas o Tiago, o Vanderlei, a Ana Paula disseram, eu acho que é ler. Fazer um curso de História é uma leitura constante. E daqui a 4, 5 anos lá nos encontramos na vossa colação de grau. Obrigado, Gonçalo. Ana Paula? Eu gostaria de falar também que o Polo Duque de Caxias, todo semestre, ele promove uma palestra com um colega formado em História pelo Polo sobre as normas técnicas da ABNT, né, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é fundamental para uma boa escrita e que nós vamos oferecer esse semestre também. Então, depois eu vou divulgar, vou pedir ao professor Tiago também para poder fazer divulgação na plataforma, e é uma boa oportunidade, tanto para horas complementares, como para aprender como escrever, evitar o plágio, porque isso é muito importante nesse momento. O plágio ele pode zerar uma nota de uma atividade que você tenha feito. Às vezes você comete sem saber que está cometendo. Então, é bom atualizar, saber sobre as normas para que a gente não possa incorrer nesse erro. Obrigado, Ana Paula. E Ana Paula, todo o centro acadêmico que é essencial, tem ajudado a gente muito, ajudaram muito a gente aqui. Bem, apareceu mais uma pergunta. No primeiro período, já pode buscar estágio? Não, esses estágios que a gente está falando são de estágios supervisionados, né? São estágios obrigatórios que você faz a partir do 5º período, a matéria tem pré-requisito, que é prática de ensino, enfim e tal. Então, não. Agora, tem às vezes escola particular que tem algum tipo de estágio, alguma coisa assim, enfim, mas isso é uma coisa que depende da escola privada. Mas o estágio supervisionado que a gente está falando é fundamentalmente esses estágios que são feitos de acordo com a grade do curso, que lá começa no 5º período. Existe também, às vezes, estágio em arquivo, biblioteca, coisa assim, mas isso também é uma busca individual que você tem que fazer, enfim e tal. O Bernardo perguntou também o limite para se formar. O limite para se formar, em princípio, são 6 anos. São 12 períodos. Às vezes tem alguma tolerância, dependendo de casos específicos, coisa assim, mas o limite é de 6 anos. Fala, Gonçalo. Não, Tiago, desculpa. Estavas a falar nisso, eu estava a lembrar uma coisa que acho que ainda ninguém disse. O limite são 6 anos, 12 semestres. E um conselho que eu também dou é: vejam as regras. Nós não queremos jubilar ninguém, tudo isso, mas, por exemplo, uma das condições de jubilar é do aluno que foi reprovado 4 vezes a mesma disciplina. Então, tem que ter atenção ler todas as regras do curso. É importante, esses documentos estão no site. É importante ter conhecimento sobre as regras de jubilamento, regras de funcionamento. Leiam todo esse material para estarem informados. Desculpa. Nada, obrigado, Gonçalo. Isso é importante, sim. Então, assim, continuando o que a gente... o Davi complementou, né? O estágio é somente escola pública. Sim, os estágios são somente escolas públicas. Está se discutindo a possibilidade de tentar abrir, quando acabar a pandemia, para escolas particulares. Mas isso é só uma discussão que a gente não tem a menor ideia se vai acontecer ou não, né? Mas isso é uma coisa que os coordenadores estão discutindo, talvez, para facilitar, porque vai ter muita demanda por estágio presencial quando a pandemia acabar. Mas isso é só uma discussão inicial, a gente não sabe se isso vai para frente ou não. A Aline perguntou quantas disciplinas você acha recomendado pegar por período. Geralmente 5, 6, né, enfim. Mas aí depende da sua disponibilidade de tempo, né? Se você tem muito tempo para estudar e tal, enfim, talvez você possa pegar um pouco mais. Se você tem pouco tempo para estudar, é melhor pegar um pouco menos, porque tem essa coisa do desbilamento. Se você reprovar várias vezes, se você reprovar 4 vezes a mesma disciplina, e se você tiver CR abaixo de 4, você é jubilado, por aí vai, enfim. Então tem essas regras que o Gonçalo falou para vocês atentarem.
Fala, Gonçalo. Só complementando, muitas vezes acontece, por exemplo, um aluno que tenha quatro reprovações à mesma disciplina, não é que ele tenha feito 4 vezes a disciplina e tenha sido reprovado as 4 vezes. O que acontece muitas vezes é que os alunos puxam 8, 9, 10 disciplinas por semestre, isso acontece, o aluno não faz 4 e deixa as outras, acaba reprovado às outras, e depois quando vai ver já tem 4 reprovações àquela disciplina, mesmo não a tendo cursado de facto. Mas ela estava lá como disciplina que ela puxou. Então, isso acontece muito. Então, não vale a pena estarem a puxar 8, 9, 10 disciplinas se não as forem fazer de facto. Puxem aquelas disciplinas que vocês sabem que vão cursar. Se vocês virem que têm menos tempo durante este semestre, eu vou ter mais trabalho por alguma razão da minha vida profissional. Então, puxem menos disciplinas, lá mais à frente vão fazer mais. Não se preocupem com isso. Vale mais às vezes ir um pouco mais devagar, mas de forma mais segura, do que estar a puxar muitas e depois não as fazer de facto. Tá? O Carlos perguntou, se o quarto período tem 7 disciplinas, devo reduzir para 5? Aí você tem que ver de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né? Se você acha que você consegue fazer 7, pode fazer 7, senão é melhor ter um pouco de cuidado, né? Enfim, então, isso aí cada um tem que calcular de acordo com a sua própria disponibilidade de tempo. O Bernardo perguntou se as disciplinas obrigatórias são oferecidas todos os períodos. São, exceto em casos excepcionais, quando, por exemplo, um coordenador de curso tem que sair, e aí às vezes não deu tempo de convocar uma outra pessoa, enfim. Mas, em princípio, elas são, né? Elas são oferecidas todo o período. Então, o que eu queria repetir as palavras, né, dar boas-vindas a todos vocês. A gente fica muito feliz de ter sempre pessoas interessadas fazendo curso de história, a gente fica feliz vendo a evolução de vocês ao longo do curso, vendo vocês desenvolverem seus interesses, sabe? Vocês vão ter um contato, às vezes, um pouco mais distante, vai demorar um pouco mais de ter contato comigo, né, na disciplina, porque eu só sou coordenador de TCC1, que é lá no final do curso, né? Mas eu estou sempre disponível, né? Estou sempre para resolver as questões, né, na coordenação, né? Eu só peço que, assim, quando vocês tiverem dúvida, é mais fácil, às vezes, vocês entrarem em contato com a secretaria, que aí a secretaria, se for o caso, encaminha para mim, do que tentar entrar em contato comigo diretamente. Tem gente que me manda mensagem por e-mail ou pela plataforma, eu respondo, mas é mais fácil e mais rápido vocês fazerem o contato direto com a secretaria do que comigo, e aí, se for o caso, eu vou entrar em contato para tentar resolver. Então, pessoal, bem-vindos a todos mais uma vez, a gente está muito feliz de receber vocês aqui, a gente espera que vocês aproveitem o curso nos próximos anos, e como o Gonçalo falou, espera vê-los todos numa colação já presencial, né, daqui a 4, 5 anos, enfim. E também destacar, né, que o curso só funciona, né, eu e o Gonçalo somos os coordenadores, mas na verdade o curso só funciona por causa dos coordenadores de disciplina, como o Vanderlei, por causa dos articuladores acadêmicos que estão presentes aqui no chat falando, né, por causa dos mediadores, que são absolutamente essenciais para o curso funcionar, por causa da equipe administrativa da secretaria, por causa da coordenação de tutoria, a Sônia, que também estava aqui presente, todo mundo, tem toda uma equipe aqui cuja função, cuja vontade é ajudar vocês. E, claro, o curso funciona por causa de vocês, porque são vocês, né? A gente não dá aula para a gente mesmo, a gente dá aula para os alunos, para esse processo de ensino-aprendizagem em conjunto. A gente aprende com vocês também, e por mais que o curso EAD tenha algumas diferenças em relação ao presencial, continua sendo um processo coletivo e colaborativo com todos vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado, e a gente se vê ao longo do curso. Tchau, pessoal.